Olá pessoal, eu sou a Carol aqui do Livroteca com Chá e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a resenha do Pequeno Príncipe. Essa leitura foi uma releitura, eu já havia lido este livro há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Eu li de uma forma bem rápida, não absorvi quase nada, eu acho que eu acabei lendo mesmo por curiosidade, só fui levando, né? Levando, então assim, não absorvi o sentido que realmente esse livro traz, né? Na nossa vida, no nosso sentido e tudo mais. Eu lembro muito bem que o mês passado era na semana do Dia das Crianças e eu prometi pra vocês que eu iria trazer aqui um vlog, uma resenha, alguma coisa nesse sentido sobre este livro. Acho que foi o último vídeo que eu fiz antes do Dia das Crianças mesmo. E naquela mesma semana eu acabei perdendo o meu pai, ele acabou falecendo. E esse livro eu não li naquele final de semana, pelo motivo óbvio. Mas após alguns dias eu acabei pegando ele. Eu sabia que ia me tomar de uma forma bem especial essa história, porque mesmo não sabendo, não lembrando muito do que acontece aqui, mas tinha alguns nuances, alguns pontos que eu me recordava e eu sabia que ia assim, de encontro com o meu sentimento no momento, né? E quando a gente passa por esse tipo de sentimento, por esse tipo de pressão que é o luto, que é a saudade, que é aquela perda, eu entendo por mim, e já ouvi várias pessoas falando que o nosso cérebro, o nosso ser, ele nunca tá preparado para isso. Mesmo que a gente espere que isso aconteça, mas o nosso corpo, a nossa mente nunca tá preparada para isso. Então, esse livro veio realmente de encontro com esse sentimento. Eu não sei pronunciar, como vocês sabem que eu sou péssima, eu sou uma negação para pronunciar nome de autores de fora, mas é Antoine de Saint, sei lá, como é que é o nome dele. Eu vou colocar o nome aqui depois na barra. E este livro é de um autor que ele era piloto, se eu não me recordo bem. E ele vem trazer a história de um menino que tinha por sua propriedade um pequeno planeta. E neste planeta ele tinha 2 vulcões, tinha algumas árvores que se crescessem demais iriam tomar todo o espaço do planeta dele. E depois de um tempo, ele consegue adquirir uma rosa, né? Uma rosa diferente de qualquer outra flor que ele já tinha visto. E essa rosa é muito delicada, muito perspicaz e tudo mais. E ele começa a ter um sentimento por aquela rosa. A princípio, essa rosa, talvez esse sentimento não seja algo agradável, porque realmente a rosa faz com que ele pense demais, com perguntas, com reflexões e com indagações que até ele mesmo, como uma criança, ele se vê intrigado. E no início dessa história ele vem trazendo também algumas indagações sobre como é que é a forma que uma criança pensa e a forma que um adulto também vê o mundo. Então, são momentos e visões diferentes, né? Tempos diferentes do que uma criança enxerga no mundo e o que, diante de todo o tempo que percorre a vida inteira, como que um adulto enxerga este mesmo mundo que a criança está avistando. Então, logo no início já vem essa reflexão, né? Que é uma virada de chave que faz com que o leitor ele entenda que as coisas às vezes podem ser simples. É a gente que confunde e é a gente que nos confunde muitas vezes. Às vezes as coisas são como elas são e a gente não precisa dar meia volta, a volta no mundo inteiro para chegar naquilo ali e a gente vê o real valor das coisas. Esse livro, ele é um livro que tem uma história infantil, que não tem grandes coisas mirabolantes, que não tem magias e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele tem essa magia de nos transportar para um mundo que a gente sabe que não existe, mas que ele pode existir na nossa cabeça. Enfim, esse livro ele percorreu esse tempo todo com essa mesma visão e essa mesma fala de uma forma
tão atual, porque ele conversa de uma forma simples. É um livro infantil. E ponto. E já começando pela dedicatória, né? Que eu acho que quem já leu esse livro sabe dessa dedicatória. Mas pra quem não leu, eu vou falar aqui pra vocês. A Leon Vert. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tem um bom motivo. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo. Tem um outro motivo. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda um terceiro motivo. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico então este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo. Portanto, a dedicatória a Leon Vert quando ele era criança. É um amigo dele, eu não me recordo muito da história, mas que passou pela época ali da guerra e ele lembra muito desse ponto. E é assim que começa. Vai começar a história de um piloto de avião que ele acaba tendo que fazer um pouso forçado. E quando ele está ali no deserto, vem um pequeno príncipe, vem um menino, da forma que está descrito aqui, conversar com ele, né? E depois vai vir a história do menino que ele passa por vários países, e cada país tem uma personalidade diferente, um personagem diferente. Tem o contador, tem o rei, tem a raposa, tem várias personalidades e personagens. A dele, ele deixa aquela flor ali e ele acredita que nunca mais vai voltar. Então ele se despede daquela flor. No correr do tempo que ele vai indo de planeta a planeta, ele vai sentindo saudade, ele vai dando valor àquela flor que ele deixou lá no planeta dele, porque era uma única flor. E era aquela flor que cativou ele. E isso traz um sentido muito forte pra gente. Pra mim, um sentido mais forte ainda. Primeiro porque ele vem conversando com esses donos desses planetas e cada um tem uma personalidade diferente. Só que todos em comum, na minha percepção, é que eles estão preocupados com alguma coisa e que eles estão procurando alguma coisa. Só que eles não vejam o real sentido daquela coisa, eles só estão indo por ir. Independente de qual objeto e de qual sensação que eles querem buscar. E assim é o ser humano. E aquilo dali, por mais que eu possa me identificar com um personagem aqui, mas o outro não, da mesma forma, no mesmo sentido, eles conseguem se conectar. Então, eu acho que é essa a lição que o livro vem trazer. Eu venho a entender que ele também traz um pouco do que é o luto, né? Do que é perder alguma coisa quando a gente não espera perder naquele momento e é retirado da gente aquilo. E a gente às vezes fica se perguntando, né? Fica se questionando ou questionando algo maior do que a gente acha que tem além de nós. E não temos resposta. Às vezes, né? E isso me pegou bem forte, assim. Porque por mais que a gente espera, não que a gente espera porque a gente quer, mas por mais que a gente espera que aquilo possa acontecer, que é alguma coisa possível, que é alguma coisa que a probabilidade já está mostrando que é aquilo ali, a gente nunca está preparado. E às vezes a gente só dá o real valor quando realmente a gente perde e a gente sabe que nunca mais vai conseguir resgatar. Então isso, eu senti a dor que o pequeno príncipe estava sentindo quando ele decidiu abandonar a flor e ele queria voltar para cuidar dela novamente, para ver a beleza dela novamente.
são alguns pontos, assim, que talvez não seja nem isso que o autor queria falar. Mas é por isso que esse livro, ele traz tanto sentido pra gente e pode passar 200 anos e que ele vai fazer sentido. Pra mim vai fazer sentido dessa forma, pra você vai fazer sentido dessa forma. É um manual. Escrito de uma forma muito simples. Falado de uma forma muito simples. Eu grifei algumas partes aqui, porque às vezes, não sei se é porque eu li já com o coração esmagado pelo luto, mas eu consegui botar todas as versões da história no sentido que eu tô passando agora na minha vida, né? E eu senti como se essa rosa fosse algo para eu resgatar, algo que eu pudesse resgatar dentro de mim, né? E também tem outras versões que parece que conversa com a gente de outra forma. Não tem como fazer uma resenha deste livro se não trazer sentimento para esse livro. Não tem como eu vir aqui dizer assim, ó, a história de um menino tal, 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 tal. Pra mim eu não consigo, até porque quando eu resolvi criar um canal, quando eu resolvi falar de livros, eu resolvi mesmo falar das minhas impressões. Eu consigo fazer uma resenha literária, eu consigo fazer uma resenha analítica, uma resenha crítica, mas neste momento este livro casou comigo em relação ao meu sentimento que eu tô e é isso. Tem alguns pontos aqui que me trouxeram bastante reflexão. Que às vezes a gente tem uma pessoa tão importante na nossa vida e quando a gente perde, a gente ou não soube amar direito, ou acha que não teve o tempo necessário para cultivar aquele sentimento, enfim. E é essa parte aqui, página 31. Deveria tê-la julgado por seus atos, não pelas palavras. Ela exalava perfume e me alegrava. Não podia jamais tê-la abandonado. Deveria ter percebido sua ternura por trás daquelas tolas mentiras. As flores são tão contraditórias, mas eu era jovem demais para saber amá-la. É isso. A gente tem que saber amar as pessoas mesmo com os defeitos delas. Porque a gente tá aqui hoje e amanhã não tá mais. Eu tenho outras partes grifadas. Vou pegar outra aqui pra vocês. Mais pro finalzinho. Outra passagem, outra parte. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas, como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Vamos ver outra aqui. Isso aqui fala por si só, né, gente? Essa aqui é uma parte que quem não leu o livro por inteiro, mas já ouviu falar dessa passagem. Mas tu não a deves esquecer, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. O que será que é essa rosa, né, gente? E aí, o que fecha mesmo, e daí a gente sabe que lá no final do livro, o príncipezinho simplesmente se vai embora. E fica aquele ar do pra onde que ele foi, se ele vai voltar, como é que foi, se ele morreu, se ele não morreu, se ele voltou pro país dele, se ele não voltou, o país não. Se ele voltou pro mundo dele, se ele não voltou. Aí as últimas passagens aqui eu vou ler pra vocês e eu lembrei muito do meu pai. Que nessas partes que eu grifei, ó, eu grifei quase a página inteira. Mas nessas partes que eu grifei, eu pensei muito nele, sabe, gente? Mas eu vou ler, claro que eu não vou ler a página inteira, só eu vou ler em sequência de acordo com como eu grifei. E eu lembrei muito do meu pai. Porque sempre quando a gente vai falar para uma criança, até mesmo eu falei para os meus filhos, minha sogra também falou para os netos, para os meus filhos, sobre o meu pai, que agora ele havia virado uma estrelinha e tudo. A gente conta essa história, né,
para as crianças, para acalentar o coraçãozinho delas. E por mais que a gente pense que não, mas eles sentem muito. Criança sente quando o luto bate na porta. E eu lembrei muito do meu pai em relação a isso. Eu quero ler aqui com vocês. É como com a flor. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, é bom, de noite, olhar o céu. Todas as estrelas estarão floridas. À noite, tu olharás as estrelas. Aquela onde eu moro é muito pequena, para que eu possa te mostrar. É melhor assim. Minha estrela será para ti qualquer uma das estrelas. Assim, gostará de olhar todas elas. Serão todas as tuas amigas. Quando olhares o céu à noite, eu estarei habitando uma delas, e de lá estarei rindo. Então será para ti como se todas as estrelas rissem. Dessa forma, tu e somente tu terás estrelas que sabem rir. E quando estiveres consolado, a gente sempre se consola. Tu ficarás contente por teres me conhecido. Tu serás sempre meu amigo, terá vontade de rir comigo, e às vezes abrirá tua janela apenas pelo simples prazer, e teus amigos ficarão espantados de ver-te rir olhando para o céu. Tu explicarás então: sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir, e eles te julgarão louco, será uma peça que te prego. Aqui daí fala onde que fica as estrelas. Tu compreendes, é muito longe, eu não posso carregar este corpo, é muito pesado. Mas será como uma velha concha abandonada. Não tem nada de triste numa velha concha. Será lindo, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão como poços, como uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. E aí, gente, a última frase que me pegou e que veio do meu, assim, de encontro com o meu coração, é que mostra o quanto que a gente é frágil, mas assim, por mais que isso não tenha, o autor não escreveu para Caroline, mas essa frase deu muito certinho com a minha vida e com essa situação, porque fala sobre um número em específico, e eu acho que por eu estar dessa forma sensível, eu levei para esse lado mesmo. E eu acho que é isso que o livro traz pra gente. Eu acho que é isso que a leitura, um bom livro, traz pra gente. Ele não precisa ter aquela dedicatória com o seu nome ali na dedicatória, mas a gente sabe que o livro foi dedicado a gente. Então, é isso. E a frase é assim: tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua, e tem apenas 4 pequenos espinhos para defendê-la do mundo. Esses 4 pequenos espinhos eu levei para mim como se fossem os meus filhos, porque são a minha defesa. Mesmo que para eles eu seja forte, eu seja uma heroína, eu seja a mãe que tudo consegue para eles, eles são a minha fortaleza. Muitas das vezes eu não caí por conta deles, por olhar o olhinho deles, por receber um abraço deles. Então, essa frase me pegou bem. Que eu sou frágil, que eu sou ingênua, mas que eu tenho 4 espinhos, 4 defesas, que tudo eu consigo fazer se eu olhar para os olhos dos meus filhos e se eu ter o cheiro deles para mim, porque é eles que me dão força. E aí, gente, eu não tenho mais nada o que dizer assim. Eu sabia que esse livro, essa releitura ia me tocar nesse momento, né, que eu tô passando. Mas eu não sabia que ele ia virar o livro da minha vida. Né? Eu sei que ele é o livro da vida de muita gente, mas ele tá longe de ser o livro do ano, o livro que eu quero dizer assim, o grande lançamento do ano, de uma grande autora agora contemporânea, que todo mundo conheça, que eu posso ir lá e pegar um autógrafo, que eu posso ir lá e bater uma foto. É um livro de criança, é um livro infantil,
É um livro que é simplesmente sobre um príncipe que vai pulando de mundo em mundo, planeta em planeta, conhece um monte de gente diferente e ele só tá preocupado por conta de uma rosinha. E esse é o livro que eu escolhi pra minha vida e eu acho que não tem muito o que dizer. Não é nada de uma resenha esse vídeo. Eu não vou botar como resenha, eu vou... sei lá que título que eu vou colocar nesse vídeo. É só uma percepção de uma leitora que lê para não surtar e para não cair com as dificuldades, com as perdas da vida. É uma perda que a gente sabe que vai ter, mas nunca tá preparado para essa perda. Então, nada menos do que dedicar esse vídeo pro meu pai, que sempre viu meus vídeos. Ele não comentava, ele não... eu nem sei se ele curtia, mas ele sempre via meus vídeos, ele sempre gostava que eu mandasse as coisas pra ele, e que em algum lugar ele vai ver. Então, eu dedico esse vídeo pra ele, pra um pai que fez tudo que pôde até os últimos meses da vida dele. Eu sempre vou ter orgulho de dizer que eu sempre tive um pai que sempre me ajudou no que ele pôde, sempre ajudou os netos. E é isso que eu vou levar pro resto da minha vida. É uma saudade que todo mundo diz que passa, com o tempo passa, mas a gente lembra. E é viver. É viver e fazer o que eu amo, porque é uma coisa que ele sempre falou pra mim, e que inclusive foi o último áudio que ele mandou pra mim. É que não era pra eu nunca desistir dos meus sonhos. E eu não vou desistir. E é isso, gente. Desculpa o desabafo, desculpa não ser uma resenha propriamente dita, mas é a forma que eu decidi expressar a minha leitura, a minha impressão sobre esse livro, assim, sobre essa história e sobre todo o momento que eu tô passando, né? Eu não faço roteiro de vídeos, eu não... apesar de eu estar acostumada a fazer isso na faculdade, no meu dia a dia, com o jornalismo, mas aqui eu só ligo a câmera e falo. Edito uma coisinha ali, uma palavrinha errada, outra, mas... E é isso, gente, que eu tenho pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. E a gente vai continuar aqui batalhando e não vamos desistir. Porque pessoas que a gente ama se vai, mas outras pessoas que também a gente ama e que também nos amam ficam aqui pra nos dar a mão, pra nos abraçar. E a gente tem que valorizar os que estão aqui com a gente até no momento que eles estiverem. Então, até no momento que partirem, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um comentário se vocês quiserem alguma coisa nesse sentido. Enfim, até mais.